Seção 2. Da sindicância. Artigo 143. O Corregedor-Geral procederá, em sigilo funcional, às seguintes providências. 1. Colher os elementos necessários à comprovação do fato e da autoria, ouvindo, imediatamente, o sindicado, no prazo de 3 dias, para produzir justificativa ou defesa prévia, podendo este apresentar provas de seu interesse, que devem ser deferidas, a juízo do sindicante, e arrolar até 3 testemunhas. 2. No prazo de 5 dias, colherá as provas que entender necessárias, ouvindo, a seguir, as testemunhas arroladas. 3. Encerrada a instrução, o sindicado terá o prazo de 3 dias para oferecer defesa escrita, fim do qual a sindicância será conclusa ao Corregedor-Geral do Ministério Público para apreciar seu teor, no prazo de 5 dias, quando concluirá pela instauração de processo disciplinar ou pelo seu arquivamento. Parágrafo 1º. Se na sindicância restarem apurados fatos que recomendem a disponibilidade ou a remoção compulsória, ambas por interesse público, o Corregedor-Geral deve representar para esse fim ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2º. A critério do sindicante, o procurador do sindicado pode ter vista dos autos fora da Corregedoria-Geral, mediante carga. Artigo 144. A sindicância não excederá o prazo de 30 dias, contado da data da sua instauração, prorrogáveis, motivadamente, por igual prazo, a juízo do Corregedor-Geral. Artigo 145. Aplicam-se à sindicância, no que forem compatíveis, as normas do processo administrativo. Seção 3. Do processo administrativo sumário. Artigo 146. O processo administrativo sumário deve ser instaurado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, para apuração das faltas disciplinares indicadas no artigo 137, inciso 3, desta lei complementar, tramitando de forma sigilosa. Artigo 147. A portaria de instauração deve conter a qualificação do acusado, a exposição dos fatos imputados, com as suas circunstâncias, e a previsão legal sancionadora, e ser instruída com a sindicância ou a reclamação disciplinar, se houver, ou com os elementos de prova existentes. Parágrafo 1º. Autuadas a portaria, a sindicância e os documentos que a acompanham, o Corregedor-Geral deve deliberar sobre a realização de provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos e da sua autoria, bem como designar, se for o caso, data para audiência de instrução, em que serão ouvidos o denunciante, se houver, o acusado, e até 3 testemunhas arroladas pela acusação, como pela defesa. Parágrafo 2º. O acusado deve ser, desde logo, citado, pessoalmente, da acusação para oferecer defesa prévia e apresentar as provas que pretende produzir, no prazo de 5 dias, recebendo, para tanto, cópia da portaria. Parágrafo 3º. Se o acusado não for encontrado ou se furtar ao ato de citação, deve ser citado por edital, publicado em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, com prazo de 3 dias. Parágrafo 4º. Se o acusado não atender à citação edital ou não se fizer representar por procurador, deve ser declarado revel, designando-se, para promover sua defesa, defensor dativo. Parágrafo 5º. O Corregedor-Geral deve determinar a intimação do denunciante e das testemunhas, para comparecerem à audiência. Parágrafo 6º. O Corregedor-Geral pode indeferir, motivadamente, provas impertinentes ou que tenham intuito meramente protelatório. Parágrafo 7º. O procurador ou defensor dativo do acusado deve ter vista dos autos na Corregedoria-Geral do Ministério Público, podendo retirá-los, mediante carga, durante o prazo de defesa prévia. Parágrafo 8º. O acusado, depois de citado, não pode, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado. Parágrafo 9 graus. A todo tempo o acusado revel pode constituir procurador, que substituirá o defensor dativo indicado para promover sua defesa. Artigo 148. Concluída a instrução, o acusado tem 5 dias para promover suas alegações finais escritas. Artigo 149. Dos depoimentos e das alegações ficarão registro por termo nos autos. Artigo 150. O Corregedor-Geral tem prazo de 10 dias para decidir sobre absolvição ou punição ao acusado. Artigo 151. O processo deve estar concluído no prazo de 60 dias, contados da citação do acusado, prorrogáveis, motivadamente,
por igual período a juízo do Corregedor-Geral. Artigo 152. O acusado será intimado pessoalmente da decisão, salvo se for revel ou furtar-se a intimação, caso em que será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Sergipe. Artigo 153. O punido terá o prazo de 10 dias para recorrer da decisão do Corregedor-Geral. Artigo 154. O promotor de justiça assessor do Corregedor-Geral do Ministério Público deve funcionar como secretário no processo administrativo sumário. Seção 4. Do processo administrativo ordinário. Artigo 155. O processo administrativo ordinário, para apuração de infrações indicadas no artigo 137, inciso 4, e conduzido por comissão presidida pelo Corregedor-Geral, integrada na forma do artigo 140 desta lei complementar, deve ser iniciado no prazo improrrogável de até 5 dias, contado da publicação da portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público, e concluído no prazo de até 90 dias, a partir da citação do acusado, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, a juízo do presidente da comissão. Processante. Artigo 156. A portaria de instauração deve ser lavrada pelo Corregedor-Geral e conter a qualificação do acusado, a exposição dos fatos imputados, com todas as suas circunstâncias e a previsão legal sancionadora, instruída com a reclamação disciplinar ou sindicância, se houver, ou com os elementos de prova existentes. Parágrafo 1º. Autuada a portaria com as peças informativas que lhe deram origem ou outros elementos de prova existentes, o Corregedor-Geral deliberará sobre a realização de diligências necessárias à comprovação da materialidade dos fatos e de sua autoria e determinará a citação do acusado. Parágrafo 2º. O acusado será citado pessoalmente, recebendo cópia integral dos autos em meio digital, sendo-lhe concedido prazo de 10 dias, contados da citação, para apresentar defesa prévia. Parágrafo 3º. Se o acusado não for encontrado ou furtar-se a citação, será citado por edital publicado uma vez no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado de Sergipe, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para apresentar defesa prévia. Parágrafo 4º. Se o acusado não atender a citação e não se fizer representar por procurador, será declarado revel, designando-se-lhe defensor dativo sem prejuízo de seu direito à indicação, a qualquer tempo, de defensor de sua preferência. Parágrafo 5º. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de domicílio, não comunicar o novo endereço. Parágrafo 6º. A todo tempo o acusado revel pode constituir procurador, que substituirá o defensor dativo nomeado.